Oi pessoal, que este feriadão de Páscoa seja muito feliz e repleto de doces para todo mundo. Aqui na UFN TV, nós iniciamos mais uma edição do Universo Acadêmico com informações bem importantes para quem quer entrar na faculdade e seguir uma formação profissional. Nesta segunda-feira, dia 22 de abril, a UFN já recebe as inscrições para o Vestibular de Inverno 2019. Veja quantas vagas, quais os cursos, como serão aplicadas as provas, os valores de inscrição daqui a pouco, em menos de um minuto. O programa deste feriadão de Páscoa destaca também a ação dos acadêmicos do curso de enfermagem da UFN, no bairro Santa Marta. Mais uma turma conheceu as instalações e pôde conferir o trabalho da Associação dos Selecionadores de Material Reciclável de Santa Maria. E para quem gosta de cinema, a nossa equipe acompanhou a primeira sessão do Cine Consciência. Você vai ver como participar das próximas edições. E como nós prometemos, o nosso primeiro assunto desta edição do Universo Acadêmico é o Vestibular de Inverno 2019. Se você que nos acompanha quer ingressar no ensino superior e fazer uma faculdade, olha, aproveite a chance da UFN. São centenas de vagas. Os processos seletivos ocorrem de acordo com a graduação escolhida e quem tem mais detalhes sobre o Vestibular de Inverno 2019 da UFN é o professor Adilson Beusto, que é da Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da Universidade Franciscana. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico. Obrigado pela oportunidade. Já acompanhamos algumas imagens ali, professor. Sim. Nós já estamos, na verdade, aqui na UFN em clima de Vestibular de Inverno 2019. 1.320 vagas, é isso, né, professor? Isso. São 31 cursos, né? 1.320 vagas. E nós estamos preparando um processo seletivo, né? Como é a tradição da nossa instituição, né? Então, a UFN seria o nosso terceiro processo seletivo da Universidade Franciscana. E eu acredito que está tudo correndo a contento por enquanto, né? Sim. Estamos planejando um ótimo vestibular. Nós vivemos essa expectativa já aqui na instituição e acreditamos que os estudantes também vivem esse momento, né, professor? Sim. Eu começo lhe convidando para a gente acompanhar na tela, então, reforçando a quantidade de vagas. A gente tem ali para o vestibular de inverno a prova no dia 21 de junho de 2019, né, bem no feriado de Corpus Christi ali, Exatamente. né, professor? As inscrições de 22 de abril a 6 de junho pelo site ufn.edu.br e como o senhor já reforçava para a gente aqui, 1.320 vagas em nada mais, nada menos do que 31 graduações. Ou seja, a UFN retoma, professor, neste vestibular de inverno, o vestibular do meio do ano, né, a gente se habituou a isso, a oferecer ofertas em todas as graduações. Apenas o curso de Arquitetura e Urbanismo é que não vai estar sendo contemplado neste momento, né, professor? Exatamente, Arieta. Nós, numa decisão institucional, né, uma reunião com a reitoria, ocorreu essa decisão. O curso de Arquitetura nós não estamos ofertando devido à demanda, né? Nós estamos com 100%, né, preenchida das vagas disponíveis, não temos condições de formar uma nova turma, mas os outros cursos de graduação, né, nós temos essa possibilidade e estamos oferecendo essas vagas, né, são 1.320 vagas em todos os cursos, são 31 cursos, sendo que o curso de Administração e Direito tem o diurno e o noturno, né, que também é importante salientar isso para o nosso candidato. Sim. Então esse é um grande diferencial desse vestibular de inverno. Perfeito. Dando uma olhadinha ali então, professor, a gente já começa a esmiuçar um pouco de como vai ser esse processo seletivo do dia 21 de junho de 2019. Começamos com Medicina e Odontologia, que tradicionalmente, professor Adilson, são os cursos mais procurados, mais concorridos, seja no vestibular de verão, não é diferente também no vestibular de inverno aqui da UFN. Para quem quiser participar, quem quiser ser vestibulando, né, nessa edição do dia 21 de junho,
Para medicina e odontologia, o candidato vai ter que enfrentar 50 questões mais a prova de redação de 4 horas. Este vai ser um método de avaliação dos estudantes que quiserem ingressar nestas duas graduações especificamente. É isso, professor? Exatamente. Nós, nessa análise que eu falei anteriormente, que nós fizemos, nós percebemos que, como são dois cursos que têm uma concorrência bastante significativa, né, seria interessante que nós fizéssemos digamos assim, um critério de seleção mais detalhado, né? Então, nós estamos cobrando, além da prova de redação, as 50 questões objetivas, já tradicional em nosso processo seletivo. Essa modalidade chama-se modalidade vestibular, né? Que nós temos duas modalidades. Essa modalidade, a modalidade vestibular, inclui esses dois cursos. É importante que o candidato tenha em mente, né, que ele deve inscrever-se no curso e nessa modalidade vestibular. Isso é muito importante. Inclusive que existe uma diferença de valores conforme a modalidade que o candidato fizer a sua inscrição. Perfeito. Para essa modalidade vestibular, R$ 100 é o custo da inscrição. Exato. A prova também ocorre no dia 21 de junho, também nas estruturas da Universidade Franciscana. Sim. Agora, professor, as outras 29 graduações disponíveis, que a gente já tem na tela aí, para todo mundo acompanhar, uma prova única de redação com duração de 2 horas, ou ainda o candidato que se inscrever nessa modalidade vai poder optar por colocar a nota da redação do Enem, se ele realizou o Enem nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, é isso? Perfeito, exatamente isso, Jareta. Essa modalidade, a modalidade de redação, no caso o candidato poderá fazer a opção entre essas duas possibilidades. Ele fazer a prova de redação aqui na nossa instituição. Chama atenção também que o horário de início das provas, tanto na modalidade de redação quanto na modalidade vestibular, o início é 13 horas e 30 minutos. Sim. O processo ocorre de forma muito semelhante, claro, com o diferencial que a prova de redação são 2 horas, somente, né, escrever uma redação, dentro daqueles parâmetros que nós estabelecemos no manual do candidato. Sim. E essa prova de redação, o diferencial também é o custo, né? O custo é um pouco inferior, justamente pelo investimento que nós, instituição, também fazemos, né? Para montar, não é necessário montar um caderno com provas, coisa e tal. Sim. Montar um tema de redação. Sim. E nós achamos assim bastante suficiente para esses 29 cursos a prova de redação. Por quê? Porque nossos critérios são bastante rígidos, né? E como nós temos uma concorrência, digamos assim, não tão forte, não tão parelha em todos os cursos, então nós acreditamos que é suficiente fazer essa prova de redação. Só para caracterizar bem o porquê a diferença, né, de fazer redação e questões objetivas em medicina e odonto, e nesses outros cursos não. Sim. O valor da inscrição nessa modalidade de redação, então, professor, fica em R$ 50 reais. Prova também no dia 21 de junho de 2019. 13h30. Um detalhe importante, quem optar pela prova da redação terá de vir às dependências da Universidade Franciscana. Quem optar pela modalidade de redação, mas redação do Enem, não vai precisar vir. Ele vai ficar só aguardando os candidatos, né, os concorrentes, digamos assim, dos outros candidatos, para ser avaliado e depois ser aprovado, evidentemente, ou não, né? Um detalhe, Gerardo, se você me permite. Por favor. Essa questão da redação, nota da redação do Enem, né? O candidato, no formulário de inscrição, ele vai ter um espaço em que ele vai fazer menção de qual Enem ele vai fazer uso, 2015 a 2018, qual deles, e vai colocar um número de inscrição dele, né? Nós, instituição, iremos buscar nesse banco de dados, né, que nós temos acesso direto, a nota de redação dele. Ele não vai precisar colocar a nota, ele simplesmente tem que lançar para nós o código, o número de inscrição dele nesse processo Enem que ele quer fazer uso da nota. Perfeito. Se ele fez 2 processos Enem, digamos 2015, 2016, ele pode fazer uso, naturalmente, deverá fazê-lo, da nota mais alta, claro. Né? Então, para nós não tem problema, desde que ele coloque o código ali, não tem problema algum. Isso é fundamental, porque senão eu não tenho como ter acesso a nota desse candidato. Sim, ou seja, em outras palavras também, professor, é bem importante que a gente saliente isso aqui.
As inscrições elas já começam nesta segunda-feira pelo site ufn.edu.br. É de fundamental importância para qualquer um dos processos, seja a modalidade vestibular, seja a modalidade de redação, que o candidato preencha a ficha dele pelo site de maneira bem correta, né, professor? Porque esquecendo um detalhe, isso já de certa forma atrapalha. Por exemplo, quem for fazer a modalidade de redação e for escolher a nota da redação do Enem, imagina se ele não colocar o ano do Enem que ele quer, né? Nós assim, Jareta, estamos chamando a atenção e nós temos uma preocupação bastante grande porque a incidência de erros, né, no preenchimento do formulário de inscrição, apesar do nosso formulário ser bastante rigoroso, o candidato não consegue ir adiante, né? Mas se ele lança uma informação errada, né, o formulário vai para o próximo passo seguinte. Correto. Mesmo ele tendo lançado uma informação errada, nós não temos como verificar naquele momento. Sim. Então, muitas vezes o candidato liga para a gente e diz, meu nome está incorreto, eu fiz a opção do curso A, mas apareceu o curso B, eu fiz a opção de espanhol, mas eu queria inglês. Na verdade, nós não temos acesso ao formulário que o candidato abre, só ele tem acesso. Sim. Então, nós procuramos assim montar uma orientação bem detalhada no manual do candidato e mesmo no formulário de inscrição, quando ele entrar no sistema para fazer a sua inscrição, todos os itens estão bem detalhados e tem inclusive explicações, né, bem didáticas, né, para que ele possa seguir exatamente esses passos. E um outro fato importante que eu chamo a atenção dos candidatos é que se ele não for fazer a inscrição, se o candidato não for fazer, for passar para o seu pai, para a sua mãe ou para algum parente, para a namorada, namorado, que ele passe as informações todas necessárias. Porque isso também, às vezes, gera problema para o candidato, porque depois o nome dele pode não aparecer na lista, pode aparecer de forma incorreta, e isso pode gerar algum problema, né? Sim, é de fundamental importância. De inconsistência de inscrição. Correto, é de fundamental importância que o candidato fique bastante atento, né, Exato. professor, a essa questão. Um detalhe que surge agora aqui, professor Adilson, é quem fizer a inscrição, né, e porventura, se der por conta ao final do processo ali de se inscrever que deixou algum dado errado, ele pode reabrir uma nova inscrição com o mesmo CPF, por exemplo, ou não? Funciona assim. Muito boa pergunta. É um detalhe fundamental. Nós teremos só uma inscrição por CPF. Diferente dos outros processos, esse nós estamos inovando nessa questão, justamente para evitar esses problemas, né, que eu citei há pouco. Então, uma inscrição apenas por CPF. O candidato vai entrar com seus dados, vai receber seu código, a senha, e ele vai ter acesso. No momento que ele fez a sua inscrição, enquanto ele não gerou o boleto, ele não pagou esse boleto, ele poderá fazer as modificações. Correto. Né? Então, as inscrições irão do dia 22 de abril até o dia 6 de junho. Nesse período, se ele não pagou, né, o boleto, ele poderá fazer as modificações que ele quiser. A partir do momento que ele paga esse boleto, aí o sistema trava. Aí o sistema vai travar porque ele já pagou, ele confirmou seus dados e todas, né, suas informações, então aí ele não vai mais conseguir fazer as modificações que ele quer. Mas, digamos que, eu vou dar um exemplo, eu acho que cabe bem no caso. O candidato fez inscrição para o curso de biomedicina, né, dentro da modalidade redação. Aí ele percebeu que eu não quero biomedicina, eu acho que eu errei de opção de curso, e ele já gerou esse boleto e já pagou. Então, ele vai ter um problema. Dentro da mesma modalidade, ele poderá ainda fazer a troca, Sim. desde que ele não tenha pago. Sim. Agora, de modalidades diferentes, digamos, ele fez para biomedicina, mas ele acha que ele tem condições de fazer para odonto, né, eu estou citando um exemplo qualquer. Sim. E aí ele quer mudar de modalidade. Como nós vimos, os valores são diferentes. Então, ele vai ter que cancelar essa inscrição e lá tem as instruções adequadas. Se ele pagou esse boleto, ele não vai ser ressarcido, ele vai perder esse valor, Sim. porque para nós aquela inscrição está válida. Aquele código foi gerado naquele CPF. Nós teremos que anular aquela inscrição e aí gerar uma outra inscrição. Sim. Então ele vai ter que pagar outro boleto. Quando o senhor fala em
pai, mãe, avô, avó, namorado, namorada fazer a inscrição, são pessoas que podem, por exemplo, colocar o CPF do pai, mas na hora de colocar o nome, coloca o nome do candidato, é isso, professor? Acontece muito, o pai vai fazer a inscrição para o filho, digamos, um exemplo. Sim, e aí vai e coloca o CPF do pai. Aparece lá nome, não, às vezes é um nome, ele coloca o nome dele, é distração. Sim. Ele vai ajudar, né, o filho que está muito ocupado, está estudando, sei lá, e ele, vou colocar, ele nem se dá conta, né, colocou o nome dele. Aí o candidato vai verificar seu nome na lista, não tem o nome do candidato. Só o nome do pai ou de quem o nome fez do a pai, inscrição então já está estabelecido o problema. Sim. A inscrição dele é inconsistente, então Claro. está criado o problema. Então, por isso que eu peço assim, Gereta, que o candidato procure acompanhar o nosso site, as nossas informações, além do formulário de inscrição que ele pode estar acompanhando permanentemente, né? Tranquilo, ele pode acessar e ver todas as suas informações. Ele também procure, nós vamos enviar e-mail, né, para aquele e-mail que ele cadastrou, com as informações necessárias. Assim que ele pagar o boleto e que for recebido por nós, né, na central financeira, vai ser enviado um e-mail para ele confirmando que ele pagou para o curso tal, com opção de língua tal, todas essas informações. Isso nós sempre temos feito. Correto. E vamos continuar fazendo. Às vezes o candidato não dá essa devida importância, né? Mas isso é muito importante para ele e para nós. Porque daí se evita aquele transtorno no dia da prova, que dá aquele estresse, o candidato às vezes chega um pouco nervoso, né, para fazer a prova por causa de algum problema desse tipo. Né? Correto. Aí emocionalmente pode até atrapalhar o candidato, né? Exato. E muitas vezes por uma culpa que não é da coordenadoria de seleção e ingresso, foi na hora do preenchimento. Professora Dilson, as pessoas também devem estar se fazendo a seguinte pergunta: como são dois processos distintos, processo vestibular e processo redação, os temas das redações vão ser diferentes ou vão ser os mesmos? Não, são diferentes. Sempre diferentes. São diferentes. Já exemplo do que foi no vestibular. Exatamente, até porque nós temos uma prova que inicia às 13h30, termina às 15h30, que é a prova de redação. Sim. E temos a outra prova que inicia às 13h30 e termina às 17h30. Então, são temas distintos, diferentes, né? Mas mais trabalho para vocês da coordenadoria. Sim, com certeza, nós temos esse trabalho, mas nós procuramos, nós temos uma comissão de prova, né, além dos professores elaboradores, professores revisores, né, temos a auditoria da prova e temos uma comissão de prova que trabalha nessa questão de tema, né, porque a nossa prova também é uma prova temática, né, nós temos um tema para a prova, assim como a prova de redação também vai ter um tema específico, então... e são temas diferentes. O tema para a prova vestibular, que envolve medicina e odonto, é um, e o tema para a prova de redação é outro. Consequentemente, as propostas de redação são diferentes. Sim. Né? Tenho certeza absoluta de que os candidatos que vão fazer as provas, principalmente para a medicina e para a odontologia, devem estar nos assistindo, devem estar nos acompanhando, e o pessoal já deve estar pensando: o que será que vai aparecer naquelas 50 questões e tudo mais. O que dá para antecipar para esse pessoal? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta e acabo pegando o professor Adilson, de certa forma, desprevenido aqui. Professor, primeiro, a prova não está pronta ainda. Não. Ela vai ser pronta, vai ficar pronta mais próximo do processo seletivo lá no dia 21 de junho, perdão. Agora, o que os candidatos podem esperar em termos de questão assim? Uma prova mais difícil, uma prova mais fácil? Não, nós temos trabalhado muito assim na questão de uma prova dentro da realidade do ensino médio que nós temos. Basicamente o ensino médio, claro que o ensino fundamental acaba também tendo seu peso. Nós trabalhamos dentro dessa comissão de prova em questões, né, que estejam dentro dessa realidade e dentro do tema proposto por nós para a prova. Né? Já tivemos prova, o tema era água, então... é muito importante que as questões estejam dentro desse tema e que estejam também conectadas com a realidade, com aquele momento que se está vivendo. Então, nós procuramos isso. Então, o candidato deve estar atento aos fatos, né? O que está acontecendo, a realidade que nós estamos vivendo, né? Correto. Os fatos, as notícias, jornais, tudo isso é muito importante. Nossa prova tem sido, né? Eu acho que vocês são testemunhas, sempre dentro dessa margem, digamos assim. Nós trabalhamos com questões, claro, que exigem conhecimento, né, de matemática, de física, tem que ter o conhecimento, mas com alguma aplicação
contextualizado dentro da realidade. Isso eu acho muito importante, né? Não adianta nós ficarmos fazendo questões extremamente teóricas, longe daquilo que a vida exige da gente. No dia a dia, né, no professor? Dia a dia. Isso é bastante importante. Bom, se a prova ainda está estar por ficar pronta, embora você já tenha uma ideia, automaticamente também o professor não está definido, por exemplo, como são duas modalidades diferentes, vestibular propriamente dito, como a gente já conhece, e redação, vocês também ainda não têm a ideia de como vocês vão distribuir os candidatos pelos conjuntos da UFN. Isso vai ficar também mais próximo para o período final das inscrições, justamente para saber. Então não tem como saber agora se os candidatos de medicina vão fazer no conjunto 3 ou vão fazer no conjunto 1, quem vai fazer só a redação vai fazer lá no conjunto 1, no conjunto 3, isso não está definido ainda. Não, porque nós sempre precisamos ter uma ideia de quantos candidatos estarão envolvidos em cada uma das modalidades. Sim. Claro que nota da redação do Enem, o candidato não precisa comparecer. Nem precisa comparecer. Esse número, só interessa para mim mesmo o número. Sim. Agora, em termos de fazer a prova de redação UFN, esse número é importante, e também a prova do vestibular, né, que no caso envolve odonto e medicina, que é um número bastante significativo. Tradicionalmente, né, a prova do medicina e odonto nós temos realizado no conjunto 3. Provavelmente a gente mantenha essa característica. Sim. Até porque nós temos uma infraestrutura assim bem legal para receber imprensa, né? O pessoal dos cursinhos, professores. Sim, que inclusive vêm a gente participar. estava exibindo essas imagens agora, eu acho muito legal essas imagens do vestibular, Sim, né? sim. O Mário Santos até vai rodar de novo, está rodando de novo agora para nós aí, Sim, professor. Ó. sim. O pessoal consegue uma confraternização, Exato. conversa, né? É uma estrutura muito legal, muito bacana, Muito né? bacana. Lá no 1, nós também estamos procurando, né, fazer com que tenhamos essa participação maior. Claro, mas às vezes, você sabe, pela concorrência, né, dos cursos, principalmente o curso de medicina, ele traz uma concorrência muito grande de todo o país, né, candidatos de todo o país, então acaba acumulando mais pessoas no conjunto 3 do que propriamente no conjunto 1. Sim. Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, a prova de redação poderá ser no 1 ou aqui, depende desse número total de candidatos que nós vamos... Isso todos nós só vamos saber mais para a reta Muito final mais, aí do mais período próxima. Até é bom você, na sua inscrição. pergunta, eu posso complementar dizendo assim, no dia 11 de junho, então, dia 6 terminam as inscrições, né, Gereda? 6 de junho. E no dia 7 é o último dia para pagamento. No dia 11 de junho, nós iremos publicar a listagem dos candidatos efetivamente inscritos. Sim. Porque às vezes o candidato também é interessante. Ele faz a sua inscrição, mas não paga esse boleto. Ele não está inscrito. Sim. Esse candidato não efetivou a sua inscrição a partir do momento, ele só efetiva a partir do momento que ele pagou esse boleto. Então, no dia 11, a gente faz essa publicação. Tendo alguma dúvida, o candidato pode fazer contato com a gente, né? Pode usar os nossos telefones, né? Os telefones da instituição, ou nosso e-mail também, coperos, né? @ufn.br, fazer o contato com a gente, para esclarecimento. Se o nome não constar na lista, qual o motivo, a gente tem sempre as explicações lógicas para passar para o candidato. Sim. E no dia 14, então, nós iremos publicar a listagem por sala. Qual é a sala, qual é o prédio, qual é o conjunto que o candidato efetivamente irá realizar a sua prova. Sim, evidentemente isso também vai movimentar, professor, em termos de organização, a participação de professores, também de técnico-administrativos aqui da UFN. Vocês também não têm um cálculo ainda de quantas pessoas vão participar desse processo, mas centenas de pessoas, né? Porque envolve, né, a vinda, com certeza, milhares de estudantes vão estar na UFN nesse dia 21. Né? Então, isso vai envolver também centenas de pessoas na organização, né? Sim, nós já estamos trabalhando nesse aspecto, na parte logística, nós temos que nos organizar com bastante antecedência, né? Sim. Nós já estamos pensando sobre isso e trabalhando também, mas assim, nós calculamos que, olha, em média, os vestibulares de verão têm dado em torno de 500 pessoas envolvidas, diretamente no processo, né? Eu cito quem elabora, quem revisa, o professor que fiscaliza a sala, o funcionário que também fiscaliza a sala, tem aquele funcionário que trabalha nos corredores, né? Então, tem uma série de comissões que nós temos e que trabalham na segurança do processo, né? Que eu tenho uma equipe assim imensa,
naquele dia em que nós coordenamos. Quer dizer, o meu trabalho é mais de coordenação, né, do que propriamente eu não consigo estar presente em todos os momentos e todos os fatos que acontecem. Mas eu tomo conhecimento. Eu e nossa coordenadoria, no caso. Para ficar controlando, enfim, para ficar coordenando todo esse processo. Mas olha, vai ficar, você me fez a pergunta sendo objetivo, eu acredito que o vestibular de inverno ele vai envolver de 350 a 400 pessoas, é mais ou menos bastante gente, sempre é bastante gente. Bastante gente, né? Tudo para oferecer. Você tem que constar assim, ó, são os fiscais de sala, são os fiscais banheiro, um masculino e um feminino, são 2 banheiros por andar no mínimo, né? Então, tem a coordenação do prédio, dos assessores de prédio. Então, são muitas pessoas. Vai somando tudo isso, né, professor? Chega no final, lá a gente tem uma quantidade enorme de pessoas trabalhando para que o vestibular de inverno 2019 da UFN também seja um sucesso, assim como foi o vestibular de verão. E tem, claro, professor, toda essa situação de retomada, né? Tradicionalmente, a UFN ela vinha oferecendo vagas em 10 cursos de graduação. Agora retoma isso, né? Em formatos diferentes, como o senhor acabou de colocar ali. Eu acredito que isso vai ser uma motivação até a mais para muita gente, sim. né? Que daqui a pouco esperava o vestibular de verão para concorrer, vai ter a oportunidade de concorrer, então, a uma vaga aqui na Universidade Franciscana no vestibular de inverno. Tomara que tudo dê certo, né, professor? Com certeza. Esse é um grande diferencial, eu acredito. 40 vagas em cada curso, lembrei agora. 40 vagas. Com exceção de direito, porque tem direito diurno e noturno, assim como na administração. São 80 vagas, no caso 40 para cada turma, para cada turno, é isso, Exatamente. Né? Então, nós temos... uma discussão que a gente teve assim na reitoria, né? A ideia é justamente essa, é ocupar o nosso espaço. Nós temos uma excelente infraestrutura, né? Então, sendo necessário formar novas turmas, nós temos equipe, temos professores, temos as pessoas, temos funcionários, né? Todos competentes para exercer essas atividades. Então, eu acredito que vai correr tudo bem e eu espero, né, que nós consigamos, né, encher essas turmas exatamente, né, de todos os cursos, com certeza, que vai ser muito bom para nós como instituição, né, para o nosso crescimento e para a comunidade de Santa Maria, para a região, né, porque eu acho que o nosso trabalho aqui, mantendo um vestibular, mesmo com modalidades diferentes, o nosso trabalho é bastante significativo, né, uma das poucas universidades que ainda tem o seu vestibular e que, né, com a falsa modéstia devida, que é feito totalmente por nós, né? É trabalhado totalmente por nós, desde a elaboração das questões, desde a impressão, todo o trabalho do processo é montado pela UFN. Que legal. Tomara que no dia 21 de junho tudo ocorra da maneira como a Coordenadoria de Seleção e Ingresso está programando. Professor Adilson Beus, que é o coordenador, né, de Seleção e Ingresso aqui da UFN, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. E quem ainda não se acostumou com o rosto do professor Adilson, vai se acostumando, porque ele vai ser presença constante agora aqui na UFN TV, né, para conversar conosco, para trazer novidades do processo seletivo, para principalmente reforçar as datas, não é, professor? Isso. Acerca de todo esse processo seletivo que envolve nada mais, nada menos do que 31 cursos de graduação, gente, 31 cursos de graduação, 1.320 vagas. É oportunidade para muita gente. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre às ordens para esse esclarecimento, que nós estamos para prestar serviço mesmo para a comunidade. Tá certo, estaremos juntos nessa, com toda certeza. A seguir, o Universo Acadêmico vai mostrar que novos acadêmicos da UFN conhecem o trabalho da Associação dos Selecionadores de Material Reciclável de Santa Maria. O programa vai mostrar também como foi a reestreia do Cine Consciência e sugere ainda 2 oportunidades para viajar pelo tempo ao rever objetos que contam a história da imagem, do som e também da ciência. Nós já voltamos. Você já sonhou em empreender, mas tem medo de se perder na parte burocrática de uma empresa? Então a nossa dica de hoje é para você que ainda não conhece o ambiente de inovação da Universidade Franciscana e pensa em abrir uma empresa de sucesso no futuro. A dica é por conta do professor do curso de Administração e coordenador do Espaço Ambiente de Inovação, Lissandro Dallanora. Oi, você sabe onde buscar apoio para criar o seu negócio? Diversos são os atores que apoiam o desenvolvimento de uma ideia para transformá-las em negócio. Um destes são os ambientes de inovação,
que são constituídos por ambientes colaborativos, incubadoras tecnológicas e espaço para empresas residentes. Se você se interessou, fique de olho nos editais da Universidade Franciscana na página da instituição para poder participar do espaço de ambiente e inovação. Tem mais alguma dúvida no ramo da administração ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Por favor, mande para a gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Uma atitude que faz muita diferença ao meio ambiente é separar o lixo orgânico do material reciclável. Nem sempre isso é comum nos hábitos familiares. Para destacar o quanto a separação dos lixos é importante, alunos dos cursos de enfermagem e do mestrado profissional em saúde materno-infantil da UFN acompanharam o trabalho de recicladoras da Asmar. O encontro já faz parte das atividades dos 2 cursos da Universidade Franciscana. Os braços fortes de quem está acostumado com o trabalho pesado da reciclagem apoiam quem veio aqui pela primeira vez. O olhar concentrado tenta encontrar uma relação entre a nova experiência e o cuidado com as pessoas que a futura profissão exigirá. A gente sabe que o nosso objetivo é cuidar. Então, em relação ao trabalho deles, aqui da reciclagem, a gente presta a cuidar assim em casa, né? Que começa, eu não, particularmente não tinha, como é que eu vou dizer, o objetivo de reciclar, de guardar. Hoje, a luva não será usada para nenhum atendimento de saúde. A função aqui é garantir a segurança de um outro aprendizado. A turma do primeiro semestre do curso de enfermagem da UFN trocou a sala de aula pelo galpão de reciclagem. Durante uma manhã, eles auxiliaram as recicladoras da Associação dos Selecionadores de Material Reciclável de Santa Maria, a ASMAR, na separação dos resíduos. Os ganhos são para os alunos, mas também para as senhoras. Aqui nós estamos num nível de igualdade, então estar aqui é estar próximo e sentir de perto as reais necessidades, é sentir nas mãos o que elas fazem diariamente, é pensar estratégias, discutir o que pode ser feito para, de fato, assim, contribuir para a promoção da saúde. E, por outro lado, também para o aluno, vai despertando essa sensibilidade para que seja um enfermeiro mais empreendedor, mais proativo, um protagonista de novas políticas de saúde. O projeto de extensão realizado na sede da ASMAR já faz parte das atividades oficiais de início de semestre do currículo da enfermagem. E a falta de experiência de cada um é compensada pela vontade de vencer de quem depende da reciclagem para se sustentar. A gente tem grupos pequenos formados aqui dentro, e aí em grupo de 4, 2, a gente adotou uma madrinha, que seria as que trabalham aqui já. E aí a gente está vendo como é o dia a dia delas, e aí cada uma fica com elas e faz o trabalho delas. E se colocar no lugar do outro é uma maneira prática de compreendermos melhor a situação. Ana e suas 2 colegas são da Alemanha. Elas fazem intercâmbio na UFN no mestrado em saúde materno-infantil. A experiência, segundo elas, serviu para entender o quanto ainda precisamos saber sobre a destinação correta dos resíduos. Lá é muito diferente, porque nas casas já se separa o lixo e nada parecido com a nossa experiência daqui. E elas consideram que é muito mais trabalhoso fazer o que se faz aqui, separar, quando já nas casas poderia ser separado, e isso aliviaria para todo mundo, né? É o que desejam também as integrantes da ASMAR. Celina é uma das mais experientes. Já são 13 anos de atividades nos galpões de reciclagem. Porque aqui não é fácil trabalhar em reciclagem. Só quem está aqui dentro para saber o que a gente passa, né? Quem está com a mão na massa sabe o que a gente passa aqui, né? Então esses alunos aqui estão ajudando nós como voluntariados
para ajudar nós, para saber a dimensão do trabalho nosso aqui. Que o nosso trabalho é forçado. Se depender dessa turma de enfermagem, muitas outras pessoas também vão conhecer a importância deste trabalho. Dezenas de pessoas acompanharam a reestreia do Cine Consciência na Universidade Franciscana. Ele foi criado em 2017 para estimular o pensamento crítico e o debate sobre questões contemporâneas da sociedade por meio do cinema. Depois da primeira sessão de 2019, os participantes puderam debater o tema proposto para um encontro com professores de diferentes áreas. Daniel Blake conta a saga do personagem que dá nome ao filme em busca dos serviços de saúde oferecidos pelo Estado. Ele sofre um ataque cardíaco e é desaconselhado a voltar ao trabalho. Por isso, precisa ter acesso à Seguridade Social e Auxílio Saúde. A história tem a ver com a campanha da Fraternidade de 2019. A gente encerra todas as reflexões sobre a campanha da Fraternidade acerca do tema de políticas públicas com esse filme que vai relatar a história que se passa no sistema de saúde inglês, mas em paralelo a gente vai trazer para as nossas políticas públicas, sobretudo em relação ao acesso à saúde, em relação a como a tecnologia às vezes acaba excluindo as pessoas, a burocratização do sistema acaba dificultando o acesso aos direitos das pessoas. O Cine Consciência é um projeto de extensão criado em 2017 que reúne diferentes cursos. A gente convida professores de diferentes áreas e traz alunos também de diferentes áreas, né? A gente está também fazendo um esforço para trazer alunos do ensino médio, como sendo um projeto de extensão, né? Então, depois do debate do filme exibido, a gente abre também para a plateia conversar com os debatedores. E a ideia sempre é essa, apresentar questões de um ponto de vista interdisciplinar. Então, nós somos professores de diferentes cursos e convidamos professores de diferentes áreas para lançar olhares diferentes sobre sobre os filmes que são exibidos, né? É uma atividade diferente, fora da sala de aula, né? Depois a gente conversa na nossa turma sobre isso, tem atividades, trabalhos sobre isso que faz a gente pesquisar além do filme. A exposição Imagem e Som revela curiosidades sobre a história da comunicação. Para quem está acostumado à tecnologia, vai perceber o quanto ela evoluiu nas últimas décadas e também de que maneira era a convivência das primeiras gerações com os aparelhos eletrônicos. Imagem e Som é ainda uma bela oportunidade para conhecer o acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. A exposição Imagem e Som conta com um acervo de quase 40 objetos que retratam uma parte da história da comunicação. São máquinas fotográficas, rádios, televisores de tubo e outros aparelhos eletrônicos que mudaram o jeito como as pessoas passaram a ver o mundo. A exposição Imagem e Som, a comunicação conta a sua história, ocorre na sede da Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, na Avenida Medianeira, em Santa Maria. A entrada é de graça. Para visitas guiadas, o público pode agendar pelo telefone que aparece na tela. A exposição Imagem e Som, a comunicação conta a sua história, permanece até o dia 9 de setembro. Os horários de visitas são de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Outra boa oportunidade para uma viagem no tempo é a exposição Ciência em Cena, objetos que contam história. Ela ocorre na entrada do prédio 7 do conjunto 1 da UFN, o prédio da reitoria.
trabalho tem como princípio mostrar objetos que serviram de ensino para a ciência. A proposta também foi resgatar peças que por muitos anos auxiliaram para o conhecimento básico de conceitos científicos. Uma equipe composta por 4 pessoas e que atuam em diferentes áreas do conhecimento da Universidade Franciscana materializaram a exposição. A ideia é também permitir uma viagem no tempo. A exposição Ciência em Cena, Objetos que Contam História, conta com dezenas de objetos do patrimônio material e também cultural do Museu Histórico das Irmãs Franciscanas. A visitação é de graça e pode ser feita até o dia 13 de agosto. A mistura entre arte e ciência pode ser observada na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da UFN, o prédio da reitoria, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 da noite. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube para acompanhar não só o Universo Acadêmico, mas também outros programas do canal 15 da NET. Você pode acompanhar também as nossas publicações e as nossas divulgações pelas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos, uma feliz Páscoa também e até mais.